Você vai receber a máquina dessa forma, com esse ajuste aqui já pronto. Ela já vai pronta para esse tipo de produto, para copo long drink. Então, se o copo que você for pintar for desse tipo aqui, a máquina já vai ajustada. Pode ser que no caminho ela desajuste, folgue um parafuso ou outro, mas é só você apertar. Essa peça aqui é para você pintar os copos com artes em duas cores. Você só consegue pintar copos com arte em duas cores se o teu copo tiver essa marcação aqui, tiver esse martelinho aqui no fundo, porque é justamente esse martelinho que vai tocar aqui no parafuso. O parafuso ele vai ficar ali, ó, esbarrando no parafuso, impossibilitando que o copo gire para trás por acidente. O copo vai ficar numa posição fixa em que ele só vai conseguir girar para frente. Então você faz isso, pinta a primeira cor, depois que secar, é só colocar o copo na mesma posição que você colocou para pintar a primeira cor, com o esbarro tocando no parafuso, que aí o copo não vai girar para trás, só vai girar para frente e você vai conseguir encaixar a segunda cor. A máquina vai com esse ajuste aqui. Os 4 parafusos com os 4 rolamentos nas calhas de rolamentos. Você vai receber também separado isso aqui, ó, 4 barras dessa com parafuso de 2 porcas e 2 parafusos desse. Esses 2 parafusos são para você fixar a máquina em uma mesa, caso você queira trabalhar com a máquina presa. Ela tem um furo nesse lado e outro furo nesse outro lado. Ela tem 2 furos em diagonal, é só você furar a mesa e prender sua máquina com esses parafusos. Esses 4 aqui são suportes para você pintar objeto cilíndrico e cônico. Então, além desse suporte aqui, você também tem esse suporte reserva. Tudo que você não consegue pintar com os ajustes desse suporte, você consegue pintar com esse. Então, já tem um vídeo mostrando como é que você instala esses suportes. Eu não vou regravar a instalação. Eu vou aqui mostrar só ele pronto com a caneta para você fazer a gravação de serigrafia em canetas. Então, a máquina ela vai com essa distância entre um rolamento e outro, porque é a distância para você colocar um copo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for pintar as canetas é isso aqui: encurtar a distância entre as barras, as calhas, para que a distância fique a de uma caneta. Depois disso, você vai retirar os rolamentos desse suporte e vai colocar nesse suporte, deixando ele dessa forma. O suporte ele já tem os 2 parafusos, então é só você colocar as 2 porcas, só você colocar o rolamento no meio das 2 porcas, tira ele daqui, coloca ele aqui e usa essa mesma porca aqui, ó, para apertar, para fixar as barras. Então a barra ela só ocupa o lugar do rolamento e o rolamento vem para essa parte de cima. Essa peça você pode deixar ela de lado, você não vai usar ela para pintar canetas. Então o que você vai ter que fazer é diminuir a distância entre essas 2 peças e igualar a distância entre os parafusos, certo? Aqui você vê que esse lado ele está mais fechado, porque é onde vai o fundo do copo, e esse lado está mais aberto, porque vai a boca do copo. O copo ele é cônico, então você tem que igualar a altura do copo. O fundo do copo vai do lado que tiver essa peça. Se aí na tua máquina você retirar essa peça desse lado para colocar desse lado de cá, então você vai ter que virar o copo. O fundo vai sempre do lado que está mais fechado e do lado que está essa peça. Tem gente que coloca o copo na máquina dessa forma e aí pinta errado. Quer dizer, não consegue nem pintar porque o copo não está nivelado. Esse lado está mais alto do que esse. A tela só vai tocar na ponta do copo. Então o fundo é desse lado que está mais fechado e do lado que tiver essa peça. Se você estiver trabalhando com um copo 100% cilíndrico, um copo que não seja cônico, esse aqui ele é cônico, aí então essas 2 distâncias vão ter que estar do mesmo tamanho. Tanto a do fundo como da boca tem que estar do mesmo tamanho para você colocar o copo. Aí, se for dessa forma, tanto faz você colocar ele assim como assim. Mas se o teu copo for cônico, o lado do fundo vai desse lado aqui, que está essa peça, e tem esse lado aqui. Essa parte mais fechada. Então, para você pintar as canetas, você faz dessa forma: troca os rolamentos daqui para cá, coloca os 4 suportes no lugar onde estavam os rolamentos, aperta os parafusos, as porcas. Você vai precisar de uma chave dessa, tamanho 13 ou 12, ou um alicate. Aí você consegue apertar isso aqui. Esses parafusos, você deixa eles 2 na mesma altura, ou você encosta ele na parte de baixo da barra ou na parte de cima, mas você tem que deixar os 2 em mesma altura para que isso daqui fique em mesma altura também. Da mesma forma você faz do outro lado. Deixa eles 2 alinhados com esse daqui. Então esse parafuso tem que estar bem em frente a esse e esse também. E aí você vai colocar os suportes. Os rolamentos eles podem tocar um no outro. Eles estão se tocando aqui, ó, não tem problema, os 2 giram da mesma forma. Estão se tocando os 2 e aí é só você colocar a caneta.
põe a caneta, ela vai girar, ela não toca no ferro, nesse ferro aqui, nem nesse, ela vai girar perfeitamente, igual você está vendo aí, ó. A caneta gira. Então, depois que você fizer esse ajuste, colocar a caneta aqui, ela está torta. Você está vendo que esse lado aqui está torto para lá, porque essa barra está inclinada e essa não. E como eu estou filmando só com uma mão, eu não vou conseguir ajustar com perfeição aqui, porque eu estou filmando só com uma mão. Para isso aqui você precisa das duas. Ó, acabei foi piorando. Então, você vai fazer isso daqui. Deixa bem alinhado os dois, a caneta vai girar, você depois ajusta a altura da tela para que a tela toque na caneta. A tela não pode encostar muito na caneta, ela tem que ficar pelo menos 1 milímetro acima da caneta. Quando você baixar o rodo sobre a tela, é que ela vai empurrar o tecido, para que forçar o tecido para baixo para que ele toque na caneta. E aí você vai conseguir pintar. A caneta tanto faz você colocar ela desse lado como desse lado. O que vai mandar o sentido da caneta é o sentido que você gravar a arte na tela. Se você gravar a arte com a frente para esse lado, você coloca desse jeito. Se você botar a frente para esse lado, aí você bota desse jeito. Isso aí você define na hora que for gravar a tela, tanto faz. Gravando a tela na hora de pintar, isso aqui é o de menos. É só escolher qual lado que está a parte de cima e qual lado está a parte de baixo. Então já tem um vídeo mostrando como é que faz isso aqui. O ajuste é fácil, mas você já está vendo aqui. Sabendo que ela vai dessa forma e que você só tem que trocar esses rolamentos daqui para cá e colocar essa peça no lugar onde está o rolamento, usando as mesmas porcas, e encurtar a distância entre essas duas peças para que fique a distância de uma caneta. Não precisa ficar menos do que a caneta, ela não pode ficar maior do que a caneta. Pode ficar assim ou poderia ficar justo. O importante é que a caneta fique aqui no meio e que você tenha uma área de contato, que é a área onde você vai personalizar, que é a área que fica entre esse rolamento e esse. A arte não pode ser maior do que esse espaço, desse rolamento para esse. Porque se for, na hora que você pintar a parte de cima, que a caneta girar aqui, a arte vai tocar no rolamento, e vai borrar a arte, vai sujar o rolamento, e aí você vai sujar todas as outras canetas que você for pintar, enquanto você não perceber que melou um rolamento e você vai ter que limpá-lo.